Estou aqui com Douglas Belchior, professor de História, ativista social, militante do movimento negro. O que mais, Douglas? É por aí, acho que já sintetizou. Certeza? Será que eu... Um teimoso também, eu acho. Ah, eu Acho que para manter isso tudo aí acontecendo tem que ter muita teimosia. E como é que começou isso tudo? Quando você teve seu primeiro start, assim? Precisa fazer alguma coisa? Minha mãe sempre foi organizada em igreja, né? Pastorais, trabalho social na igreja católica, lá na divisa de Poá com Itaim Paulista. Então eu cresci numa casa, em lugares que apesar de muito pobres, apesar de família muito pobre, sempre foram, meu pai e minha mãe, referências comunitárias nas suas quebradas, né? Então eu cresci nesse ambiente, da casa cheia dos vizinhos, da reza na casa dos vizinhos, de mutirão para cesta básica, para aquela família ainda mais pobre que a gente. Então esse foi o ambiente. Acho que, então, nesse sentido, eu respiro o ativismo. Não é institucional, não é partidário, não é nada muito organizado, mas é da sobrevivência do povo, né? E me diga uma coisa, o movimento de cursinhos populares, como que foi essa ideia? Pois é, eu conheci a Educafro em 97. Nossa, eu tava com 3 anos. Pois é, você vê que o nego velho, né? 1978, gente, né? Então já tem uma estrada aí. E aí, em Suzano, que é uma cidade vizinha ali, um grande amigo meu, Ebinho, Eber Fagundes Costa Filho, junto com o Osmar Gomes da Silva, 2 amigões de futebol, de gandaia, de pagode, de futebol, resolveram que ia estudar, que loucura. Aí eles foram conhecer o negócio, aí foram no evento, falaram, Douglas, é da hora, os caras estavam fazendo protesto, gritando de zumbi, dandara. Aí eles sabiam que eu gostava um pouco, né, e tal, aí a gente foi conhecer e trouxemos um núcleo da Educafro para Poá. Foi quando eu conheci o Davi, o Frei Davi, que é um cara importante no movimento e tal, tem uma história. E dali pra frente eu nunca mais larguei cursinho, assim, né? É uma coisa, o cursinho na minha cidade tem 18 anos, que funciona ininterruptamente, assim. E me tira uma dúvida, você falou isso do ativismo de base mesmo, das ruas, das quebradas, mas quando foi a transição que você entendeu, tudo bem, é importante a gente estar aqui, na rua, mas também é importante a gente estar lá, no institucional? Pois é, a caminhada do trabalho com cursinho popular para partido foi um pulo, porque os professores que organizavam o trabalho de base eram todos ligados. Eu tive um professor de história, 2 de história e 1 de geografia, que eram muito ligados ao PT na época, lá atrás, né? Fundadores do partido, que na sua juventude resistiram à ditadura, a Conceição, Milton e Nelson. A Conceição é uma mulher preta, um dia ela me pegou e falou, moleque, você é de esquerda, mas você é preto. Presta atenção que não é a mesma coisa. E ali começa também a minha percepção para esse negócio, porque não vem de dentro de casa, foi um processo na minha vida fazer discussão racial. Então, durante muito tempo, conciliou o movimento de base de cursinho com a atuação no partido como militante, ativista. Em algum momento, depois de muitos anos, eu fui candidato, e não foi uma coisa planejada, né? Aconteceu porque também eu já fui candidato depois dos 30 anos. Então, sempre um pouco a partir daquela leitura de que é preciso fazer luta na rua, luta no movimento social e luta também no parlamento, na institucionalidade. Como é que você lida assim? É porque estou começando agora, são muitas demandas, cobranças de todos os lados. Eu trabalhei numa emissora de televisão como repórter, o pessoal fala, vai ocupar esse espaço. Aí quando ocupa, as pessoas criticam. Você passou por isso? É quase um conselho, na verdade, para mim. Não sei se eu sou bom nisso. O que eu tenho a dizer é o seguinte, nós temos que ocupar e fazer as nossas coisas e construir outras trajetórias, outros exemplos, porque nós somos muito diversos. Eu penso hoje diferente do que eu já pensei um dia e eu acho isso bom também, a gente vai mudando, né? Eu já cobrei muita gente por ocupar determinados espaços, eu já botei dedo na cara, critiquei pessoas por ocupar lugares que eu, na nossa prepotência de militante, acha que está certo. E isso não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas têm que ocupar os lugares, dar o exemplo. E uma pessoa negra ocupando um lugar de destaque, um lugar de visibilidade, pela própria natureza é contestador e é antissistêmico. Num país com 400 anos de escravidão e com uma democracia que sempre negou a cidadania ao povo negro,
qualquer lugar que não seja o cemitério e a prisão que o negro ocupe é importante. E eu vou dizer mais, por mais que politicamente possa estar equivocado, porque muitas vezes nós somos equivocados, porque todo mundo se equivoca, os negros não têm obrigação de serem mais coerentes do que a média da população e dos outros segmentos. Tem um monte de gente preta que ocupam lugares na política, por exemplo, que eu discordo drasticamente, que eu jamais estaria com ele. E, inclusive o fato dele ocupar determinados lugares, muitas vezes, é a forma que ele encontrou de reagir ao racismo sistêmico, a forma de sobrevivência. Então, hoje eu tenho um pouco de mais leveza e flexibilidade para pensar isso. E agora tem um outro choque, gente, chamado gerações. Né? Tem um 24, você é mais 40. jovem, há mais tempo, 40 anos. 40 anos, pode prepara os presentes. Tem esse choque, assim, com essa juventude militante preta, mais jovem? Eu acho que tem. Como é que você lida também, sabe? Porque assim, são outras ferramentas, Sim, outras linguagens. outra linguagem. Aí de um lado a juventude de cá fala, então, não é bem isso. Aí os mais velhos não interpretam de forma equivocada e vice-versa. Como é que a gente chega numa linha tênue de um consenso? Porque o objetivo é o mesmo, né? Eu tenho a sorte de... O meu trabalho é lidar com a juventude. Então, isso me mantém, em certa medida, jovem. Então, eu consigo, pela minha relação em sala de aula, no trabalho dos cursinhos, na militância social, eu consigo acompanhar determinados códigos. Agora, tem trabalhos, tem situações em que eu já não sirvo porque eu não sou desse tempo. Então, nós temos que respeitar isso. Eu contestei os meus mais velhos e também baixei a cabeça para os meus mais velhos. Isso é um processo. Eu acho que a tarefa, e eu tenho os meus mais velhos que são esse exemplo para mim ainda agora, eu já, né, nem tão jovem, mas nem tão velho, tem os mais velhos que eu já critiquei, mas que hoje eu bebo dessa fonte, porque a nossa luta ela é contínua na história e a gente só ocupa um pedacinho dela. Ter percepção histórica é muito importante, porque o mundo não vai acabar agora que Bolsonaro ganhou, assim como não foi um paraíso quando Lula ganhou, assim como a luta vai continuar e a gente vai construir outros momentos, melhores, piores. Alguns acham que a gente está vivendo agora é uma reação do nosso avanço, outros acham que não, que é erro de quem estava. Mas o fato é que a gente está caminhando e a gente experimentou coisas novas. E depois que você experimenta, irmã, já era. Você quer continuar sentindo aquele gosto. Você quer, né? Viver, vestir, comer, viajar. E o nosso povo negro no Brasil experimentou coisas nos últimos 15 anos que nunca tinha experimentado. Sim. Certo? E as últimas 2 gerações, pelo menos, não experimentou a labuta cotidiana de lutar por isso. Eu não posso criminalizar uma pessoa que não viveu aquilo, porra. Não é à toa, isso é muito importante dizer, que esses fascistas que ocuparam o poder agora, a principal arma deles é contestar o acúmulo de conhecimento adquirido, contestar a história, contestar o livro, contestar o historiador, porque essa é a linha que nos une. Né? O cara que você fala, mano, a ditadura foi ruim, o cara fala, isso é mimimi. Porra, você não estudou? Foda-se, quem escreveu não importa. Os caras que escreveram são de esquerda. Os caras contestam a racionalidade, sabe? Os caras são obscurantistas, negam o conhecimento. E como o povo está dolorido, calejado, machucado e quer melhorar, acaba comprando essas ideias. Mas a nossa tarefa de quem faz a transição das gerações é não desgrudar, é falar, calma aí, moleque, lê isso aqui, assiste isso aqui, conversa com esse mais velho, né? É disputar essa porra aí. E sobre esse tempo também de militância e ativismo, algum momento a militância te adoeceu? Olha, eu acho que sim. Eu nunca parei para tratar, né? Mas acho que eu acho que a vida adoece. Nós, povo oprimido historicamente, vive em condições muito difíceis. Na comparação com meu pai, tenho amigos muito diferentes dos que ele teve. Meu pai, um amigo mais influente do meu pai no bairro, era o dono, na época que a farmácia tinha um dono, uma família dona, padaria, o açougue. Então você tinha aquelas amizades que eram até estratégicas. Eram amizades, mas também eram estratégicas. Você ia lá e comprava fiado e tal. Eu, filho do meu pai, semi-analfabeto, tenho amigos médicos, amigos cientistas, amigos psicólogos, amigos jornalistas, né? Então isso muda.
E a gente aprende com essas pessoas. Então eu sou criado numa cultura de luta política muito dura. Eu ainda sou da velha escola. Então o que eu percebo é isso. As novas gerações ensinam muito pra gente. Esse negócio do cuidado, do cuidado psicológico relacionado à luta política é uma coisa que eu não aprendi assim. E muitas vezes a minha geração olha para isso e fala, isso aí é coisa de gente frouxa, isso aí é coisa de gente fraca. Você não aprendeu, mas como é que você equilibra assim, saúde mental e tudo isso? Eu não tenho muito uma receita, entende? É isso que eu estou dizendo. Eu observo hoje esse ativismo dos mais jovens e há muito esse cuidado. Então eu vou aprendendo, vou acompanhando, vou ouvindo, vou testando também. Mas é uma coisa que também na luta política a gente está avançando nesse sentido. Acho que o protagonismo das mulheres nos últimos anos, isso colocou a luta política em outro patamar, em outra qualidade, inclusive nesse aspecto. E me tira uma dúvida, pensando que está ouvindo agora a gente, são pessoas mais velhas. O que é que a gente pode esperar para o ano que vem e nos próximos 4 anos com o Bolsonaro? Bom, da parte, veja, nós corremos um risco, olha que ironia, nós corremos um risco de, talvez pela primeira vez na história, ter um presidente que vai se esforçar ao máximo para cumprir tudo que ele prometeu. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito em cada palavra que esse canalha disse na campanha. E eu acho que ele vai tentar cumprir tudo. O que significa para nós uma desgraça, um desastre. Porque se ele cumprir o que ele prometeu, se ele der conta do plano que ele colocou Sim. à disposição da sociedade e a sociedade aprovou, a vida dos pobres, dos negros, das negras, nós vamos ter muitos desafios. Então não tem saída, eu acho que não tem fórmula. Eles vão tentar aplicar uma política econômica para garantir mais lucros e privilégios e arrancar de quem tem menos, como sempre foi na história da humanidade, não só do Brasil. E nós, do nosso lado, qual que é a nossa tarefa histórica? Resistir, se organizar, se cuidar, porque 4 anos vão passar, isso se eles respeitarem o processo. Mas o fato é que nós vamos continuar querendo dormir bem, comer, sobreviver. E nós vamos continuar lutando para isso. Isso não tem a ver comigo, com você, tem a ver com a história da humanidade e a história do nosso povo em luta. E os mais jovens, que estão nesse desespero também por não ter passado por alguns processos como ditadura, não viveu, e agora não sabe como correr atrás dos direitos que podemos perder. Eu acho que nós mais velhos, nós que acompanhamos o processo histórico, temos essa percepção, precisamos ter humildade e conversar com as pessoas. Eu não gosto desse conceito, na minha opinião, que se empobreceu, virou, capim, que temos que voltar ao trabalho de base, como se isso fosse a redenção. Eu acho isso hipócrita pra caralho, dependendo de onde vem, porque o povo, eu, você, nossas famílias, depende do trabalho de base para sobreviver. Nunca foi uma tarefa política apenas. A gente faz trabalho de base por uma opção política ideológica. Parabéns. Mas não venha falar bobagem agora, porque quem está lá onde eu moro, no Itaim Paulista, ou faz trabalho de base ou morre. Morre de fome, não tem emprego, não tem quem acode o filho quando é preso, a família quando tem um ente querido preso. Então a militância dos mais pobres, ela é uma prerrogativa para a vida. Nós temos que passar isso para a molecada, não tem jeito, as pessoas não nascem sabendo. E a juventude brasileira tem sido atacada com informações construídas por aqueles que têm as máquinas de construção da informação, e não somos nós. Então nós vamos ter que fazer o contrapeso a isso, e ter paciência, porque é um processo lento. Nós não chegamos a ter uma votação numa proposta neofascista do dia para a noite. Isso foi construído também. E você acha que a gente vai reverter isso amanhã ou depois? Agora, nós temos força. Tivesse mais uma semana de campanha eleitoral, a gente virava o jogo. Então nós também não estamos acabados, não é um deserto absoluto. E mesmo que fosse, vamos aprender com os pretos, com as pretas? Então vamos falar dos racionais, Até do lixão nasce flor. Então vamos para cima, não tem que descansar. Falando em racionais, preto e dinheiro são palavras rivais? Então mostra para esse school como é que faz, temos que tomar tudo.
É isso, gente. Douglas Belchior. Valeu. Obrigada.